Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem Kedoshim v'tzvotav v'tzivenu v'kol haTorah, amém, amém. Olá, Shalom. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem rápida na Parashá dos profetas Oshéia, Oséias, capítulo 14. E eu gostaria que você meditasse sobre essa Parashá muito importante para os nossos dias de hoje. Capítulo 14, Chorom pagará por suas culpas por haver se rebelado contra seu Eloquim. Pela espada cairão e retalhados serão seus infantes e estraçalhadas suas mulheres grávidas. Retorna, ó Israel, ao eterno teu Deus, porque tua iniquidade provocou todos esses tropeços. Busca palavras sinceras e com elas retorna ao Eterno. Disse-lhe: perdoa a nossa iniquidade e aceita nossa intenção e aceita o pronunciamento de nossos lábios em situação à oferta de novilhos. Reconhecemos que a Síria não nos salvará, que não montaremos mais cavalos egípcios para guerrear, nem dirigiremos apelos a deuses que são obras de nossas mãos, pois reconhecemos que somente de ti, ó órfão, receberá misericórdia. Curarei vossas apostasias e vos amarei francamente, porque minha ira se apartou de vós. Serei como o orvalho para Israel, que há de florescer, como o lírio a aprofundar suas raízes, como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos e sua beleza será como a de oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que habitam sobre a sua sombra farão novamente crescer o trigo e florescerão como a videira. Seu perfume será como o do vinho do Líbano. Efraim dirá: para que haveria eu agora de querer ídolos? Quanto a mim, eu lhe responderei e observarei. Sou como cipreste, sempre verde, de mim provém o fruto. Quem é sábio, que possa compreender tudo isso? Quem é prudente, que saiba reconhecer? Porque retos são os caminhos de Hashem, por onde em segurança, caminhos justos, e onde cambaleiam e tropeçam os malévolos. Essa mensagem é para os nossos dias de hoje. É praticamente um bitul gadol. Muitos de hoje perderam a essência. Aqui há um chamado ao povo de Israel. Aqui Oshéia, o profeta, deixou uma carta muito especial ao povo Yehudi, ao povo judeu, um chamado para que todo o povo de Israel retorne a Hashem. E aqui o profeta Oshéia está chamando: retorna, ó Israel, retorna para o seu Deus. É muito preocupante poder ler esses textos e poder compreender de como o profeta Oshéia já vinha profetizando, recebendo insights de 2020, do ano 5780. Está acontecendo algo muito grave e muito sério. As pessoas que devem guardar a Sagrada Torá estão negligenciando. Você pode ver nos índices no mundo que a maior parte dos estrangeiros estão procurando se libertar das idolatrias. E pelo que você pode ver, existem pessoas que nasceram, aprenderam. Veja o que está acontecendo hoje no mundo, a inversão de valores, tanto pessoal, cultural,
Aqui o profeta está chamando o povo de Israel ao retorno, porque a tua iniquidade provocou todos esses tropeços. Aqui não está falando só de pessoas específicas, aqui está falando num âmbito geral. As pessoas estão mais preocupadas com nomes, com marketing, estão preocupadas se vão ter views no YouTube. Muitas pessoas hoje abandonaram a Torá. Estou me referindo à Torá oral, estou me referindo às raízes do judaísmo. Curarei vossas apostasias e vos amarei francamente, porque minha ira se apartou de vós. Devemos reconhecer que as nações e os deuses das nações não nos salvará, e que não montaremos em cavalos para a batalha, não montaremos em cavalos egípcios para guerrear. No entanto, deveremos estar bem longe das guerras das nações, que são essas guerras de narrativas, guerras de preconceito, as guerras que afastam o homem de Hashem, tanto no meio político quanto social. Nem dirigiremos apelos a deuses, jamais deveremos apelar a outros deuses, os deuses das nações, que são obras das nossas mãos, pois reconhecemos que somente de ti, ó órfão, receberá misericórdia. Somente de ti, ó órfão, receberá misericórdia. Curarei vossas apostasias e vos amarei francamente. A Hashem aqui está dizendo que curará as feridas, também a idolatria. Serei como orvalho para Israel, que há de florescer como lírio e aprofundar suas raízes como o cedro do Líbano. Aqui tem um conceito muito interessante de Kabbalah. Para quem é sábio, sabe realmente o significado desse texto. É onde que eu quero chegar. Muitos ocultaram a Torá oral por esses motivos. Eu estarei revelando algo muito interessante. Houve alguns fatos que aconteceram que muitos não têm coragem de falar, mas eu estarei gravando um vídeo e mostrando literalmente. Houve muita mudança nos textos. Literalmente, houve muita mudança nos textos. E existe uma fórmula para você resgatar os textos, as palavras que foram colocadas. O homem mudou. Tentaram ocultar, talvez, reputações. Talvez você que está assistindo isso sabe muito bem o que eu estou dizendo. Que foram mudados. Foram colocadas muitas regras, às vezes até inexistentes, mas tudo estará sendo revelado. Talvez você que está assistindo esse vídeo possa ir ao contrário do que eu estou dizendo. Eu sei que eu posso sofrer consequências humanas sobre essas revelações, mas existe muita coisa que foi ocultada dentro dos textos hebraicos. Não sei qual foi o propósito desse ocultamento, mas muita coisa estará sendo revelado dia a dia. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o mecanismo. O homem hoje se tornou uma máquina, algo robotizado que entra ano e sai ano. É a mesma coisa, a mesma fala, o mesmo entendimento. O homem hoje não busca as raízes, não se aprofunda nas raízes, usando o seu Da'at. E é isso que faremos aqui.
estaremos revelando o oculto. Não só as partes negativas que foram escondidas, mas também a parte espiritual, a parte do Da'at, do conhecimento, da luz de Hashem, que também foi ocultada. Não foi ocultada por Hashem, mas sim pelo homem. O homem ocultou. Existem algumas regras, sim, para que algumas pessoas não usem esses textos sagrados, mas a vontade de Hashem é para que todos o conheçam, a forma de que ele é e de como ele é. Para Hashem não existem regras, porque ele é ilimitado, nada se limita a ele, e não devemos colocar regras nenhuma. Já existem leis o bastante para isso. O que devemos é, cada vez mais, estar em contato com Hashem. Quem é sábio, que possa compreender, saindo da nossa realidade, do nosso grau físico, e adentrando a Torá oral, subindo os mundos de Malhut, passando por Esod, entrando na canalização dos fluxos divinos que sobem e descem, os fluxos de Hashem, dentro do conhecimento do Da'at do homem. E muito disso foi ocultado. E o que também foi ocultado pelo homem são os julgamentos. E qual o motivo dos julgamentos? Está aqui dentro. Dentro dos textos hebraicos está tudo aqui. Nos textos hebraicos, todo julgamento. E por quê? Qual o motivo dos julgamentos? Você acha que não haverá julgamento? Estamos adentrando o mês de Av. Estamos caminhando para o mês de Elul, mês de julgamento. Na realidade, o julgamento começou mais cedo. Veja a meteorologia, acompanhe as notícias, acompanhe tudo o que está acontecendo no mundo. Aconteceu mais cedo. Eu encontrei aqui livro de Daniel, Ezequiel, Isaías, codificado. Por que as nações passarão por esse julgamento? E os julgamentos são muito graves, saiba você. Também por esse ocultamento, mudanças de textos, idolatria, sim. As terras santas hoje, ela está sendo manipulada, não está tudo bem. Pode acreditar, nos locais onde você jamais imaginava que poderia ter idolatria e outras coisinhas más que eu não posso dizer aqui em público, jamais deveria existir nas terras santas. Ali é um local sagrado. Podemos ver no Cótel, podemos ver muitas pessoas que saem das nações para poder ir para lá, manchando a terra. Existe muita coisa que eu não posso dizer aqui, mas tudo está escrito aqui. Tem em minhas mãos vários documentos tirados daqui. Você não pode dizer que isso é apenas uma ideia retirada da minha mente, mas foi retirada daqui. E daqui não há contestamento, não há como contestar. Está escrito aqui. Qual o motivo do julgamento? Se o profeta Oséias está dizendo retorna a Israel, isso está querendo dizer que Israel não está em Israel. Que o coração do homem hoje está ligado ao materialismo, ao físico. E se esqueceram da realidade que está escrito aqui. E tanto esqueceram quanto ocultam. Porque quando você conversa com determinadas pessoas, eles dizem para você, olha, você não pode estudar esse tipo de assunto. Já me falaram isso. Já me falaram. Eu venho estudando já há muitos anos. Cheguei a compartilhar algumas coisas com algumas pessoas.
E muitas delas disse: cara, para de viajar, você está viajando. Vai estudar o Talmud, vai estudar o Tânia, Guemará, os Romash não, mas vai estudar os livros mais básicos e clássicos. Eu estudo as leis, eu acompanho as leis diárias, os halahot, os preceitos positivos e negativos, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Estudo sempre, todas elas. Tenho várias aulas com rabinos. Agradeço muito ao rabino Yaakov Rotenins por ter me ajudado. Também o rabino Avraham Rahamovitz. Eu tenho um enorme carinho por esse rabino. O rabino Amon Yitzhak Ameno, vários rabinos. Rabino Koura, Samuel também, que sempre está mandando estudos diários, vários rabinos. Só que na realidade devemos sim estar praticando a Torá, estudando sempre as leis, as halahot, mas nunca devemos esquecer da Torá oral, a raiz, que é a árvore, a raiz da árvore. Sem a raiz, a árvore morre. No entanto, eu quero deixar bem claro: não sou rabino e muito menos um moré, sou apenas um estudante da Torá. Não vendo livros, na realidade eu só quero expor não só os meus pensamentos, mas também o conhecimento da Torá. Se você for aí apertar o sininho, ser inscrito, você vai estar acompanhando alguns vídeos que a gente vai estar gravando, os que a gente já gravou. E agradeço muito por isso, por você estar aprendendo não só as minhas ideias, mas a realidade. Espero também que você se interessa pelos conhecimentos de Hashem. Não devemos só estar conectados a conhecimentos negativos, mas também os positivos. Eu acho que o homem não deve ser robotizado, o homem tem que ser natural. Pois claro, a essência da Torá é ordem. A essência da Torá é a ordem. A ordem de comportamento, a ordem do que você fala, das suas vestes, comportamento de como você falar com as pessoas. Mas a Torá, ela não te robotiza, não deixa você mecânico. Ao contrário, ela te deixa você naturalmente, porque a essência de Hashem flui naturalmente, não mecanizado. No entanto, se Hashem um dia me permitir, estarei aqui revelando algumas coisas que está escrito aqui. Nada da minha ideia, nada que eu escrevi, mas decodificado aqui. Daqui não tem como correr ou dizer que é mentira. Ninguém se atreverá a dizer que é mentira. Extraído daqui, da Torá de Hashem. Eu agradeço você que está participando desse grupo, obrigado, Hashem vos abençoe. E no próximo vídeo estarei falando algumas coisas sobre o cheiro, que supostamente as pessoas chamam de Satã ou Ha-Satã. As pessoas confundem. Estarei
revelando aqui algo muito profundo sobre o assunto, coisas que eles não falam. Shalom, tudo de bom, que Hashem nos abençoe. Kol Tov.